Nós somos da Escola Dom Cabral, da turma 1º C. Nós iremos falar sobre a Revolução Francesa, que teve seu início em 1789 e durou até 1799. E até hoje é lembrado sobre os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. O que ocorreu era que a população não estava satisfeita com o reino unido, não dava liberdade ao povo, privatizava as riquezas somente a nobreza e o clero, não tinha livre comércio e os impostos eram muito altos. A população insatisfeita foi até as ruas para tomar o governo. E o primeiro passo foi a queda da Bastilha, prisão política que era o símbolo do absolutismo francês. Com a tomada da prisão, o primeiro passo da revolução era dado. Então o rei foi exilado e formaram a primeira assembleia para fazer uma nova constituição, a Assembleia Nacional. A Assembleia foi formada pelos jacobinos, que eram da classe média, e pelos sans-culottes, que eram os mais pobres da classe, e pelos gerondinos, que eram da alta burguesia, com o objetivo de formar um novo poder político depois da derrubada do rei. O texto constitucional mantinha a monarquia, mas a dividia em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Os bens da igreja também foram confiscados, declarava a igualdade dos direitos civis. Contudo, reis estrangeiros estavam preocupados com esse efeito em seus próprios países e resolveram combater esta revolução. A Áustria e a Prússia invadiram a França e foram repelidos pela Guarda Nacional, formada pelos jacobinos, liderados por Robespierre, Monstre e Danton. E com isso, jacobinos depois guilhotinaram o rei e assumiram o governo. Começavam ali a convenção. Houve uma nova assembleia que aconteceu por pressão dos deputados, e nessa assembleia colocava os jacobinos como governadores e proclamavam a república, e assim começou a fase do terror. Robespierre guilhotinou toda a nobreza, inclusive o rei, e com tanto sangue perdeu o controle e até a sanidade. Chegou a guilhotinar seu amigo Danton. O governo jacobino era popular, mas as mortes deixaram a população descontente. Alguns representantes da própria convenção e os gerondinos colocaram fim no governo, matando Robespierre. Assim, começava a fase do diretório, liderado pelos gerondinos e por Napoleão. O Diretório. O governo do Diretório consolidou os desejos da burguesia e seus líderes resolveram redigir uma terceira constituição. Esse período foi marcado por ameaças de invasão externa. Então, amedrontado sem perder os privilégios, a alta burguesia entregou o poder a um jovem general popular por suas conquistas militares. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Houve um golpe de Estado em 1799, denominado os 18 Brumários, que colocava o poder nas mãos de Napoleão, que de imediato instalou um novo governo, o consulado. Nesse sistema, a França é dividida por 3 cônsules, na qual Napoleão era o mais importante. Passado pouco tempo, em 1804, se autocoroou imperador e colocou a expansão territorial através de guerras, aumentando os territórios da França significativamente. O domínio francês foi tão grande que trouxe repercussões até para o Brasil. Trata-se da vinda da família real portuguesa em 1808, fugida das tropas de Napoleão, deixando o povo à mercê de suas tropas. Napoleão implantou um Código Civil, um dos legados no campo do Diretório, além de confirmar a vitória da burguesia, influenciou legislações de muitos países europeus que adotaram seus princípios. Evidente que as guerras providas por ele trouxeram muitos inimigos. Sendo um grande estrategista, ele, porém, com um erro tático na guerra contra a Rússia, ou melhor, contra o Inverno Russo, apresentou o fim da era napoleônica. Em 1815, Napoleão foi derrotado por uma coalizão das potências europeias e o prenderam. Tão pouco depois, retornou ao poder, mas novamente foi derrotado e acabara exilado na ilha de Santa Helena, local onde faleceu. O Congresso de Viena. Reunidos para reorganizar o mapa da Europa, que foi profundamente afetado pelas conquistas napoleônicas, os principais líderes da Europa promoveram um acordo para devolver o poder político à nobreza, mas não por muito tempo. A partir de 1830, um movimento denominado Revoluções Liberais, iniciadas na França, irão sacudir toda a Europa, e o modelo de Estado burguês caracterizado por Napoleão voltará à baila, comprovando que as mudanças trazidas pela Revolução Francesa vinham para ficar.